dia ou boa tarde a todos os belgas e amigos da Bélgica. Aqui sou a Mari Gelders, a cônsul da Bélgica, falando aqui de São Paulo. Eu quero parabenizar vocês pela organização dessa quinta semana belga. Vocês são muito ativos, eu assisti nas redes sociais, todas as atividades que vocês organizaram. Parabéns para isso. Também eu quero agradecer os interesses que vocês têm para a nacionalidade belga e agradeço também as perguntas que vocês enviaram, que de verdade são bem interessantes, então vamos responder a cada uma. Quais são os requisitos básicos para se obter a cidadania belga? Então, para obter a nacionalidade belga, na verdade, tem duas formas. A primeira é ter um pai ou uma mãe belga, então uma ascendência belga. E a segunda é morar na Bélgica. O tempo de moradia na Bélgica é de 5 a 10 anos e esse procedimento só se pode fazer morando lá na Bélgica. Como funciona a lei que determina a nacionalidade belga? A lei que determina a nacionalidade belga é o Código de Nacionalidade Belga. E esse Código de Nacionalidade Belga, ele determina quais são as condições para ser belga por filiação, então, por ascendência. Isso depende de qual lei for em vigor, aplicável no momento do seu nascimento. Se você tiver nascido antes de 1985 e você tiver mais de 18 anos em 1985, então só o pai poderia dar a nacionalidade. Se você era menor de idade em 1985, então você nasceu em 1980, você era menor em 1975, e nesse momento, se você tiver uma mãe que era belga, nascido ela mesma na Bélgica, então você também virou belga nesse momento. Mais tarde disso, a partir de 1985, que é uma data importante na história da lei, tanto a mãe como o pai belga podiam dar a nacionalidade aos filhos. Se a mãe ou o pai nasceram na Bélgica, ou o filho nascido aqui no Brasil, por exemplo, é diretamente e automaticamente belga. Mas se a mãe ou o pai nasceram no Brasil, por exemplo, ou no exterior no geral, eles devem de fazer uma atribuição de nacionalidade para a criança, e essa atribuição de nacionalidade para a criança deve ser feita entre os 0 e os 5 anos da criança. Quais documentos são necessários para iniciar o processo de solicitação de cidadania belga? Para onde devo enviar? Então, isso depende, obviamente. Se você é belga agora e quer dar a nacionalidade a seu filho ou sua filha, então é só enviar-nos a certidão de nascimento da criança para uma primeira análise e já depois nós retornamos com a lista de documentos necessários. Caso você quer recuperar a nacionalidade de um antepassado, um tataravô que chegou da Bélgica em 1844 ou mais tarde, então você pode nos enviar para São Paulo, aqui São Paulo, antiproben.vet.be, um pequeno árvore genealógico, falando assim: meu bisavô nasceu na Bélgica, Talano, casou Talano com minha avó, minha bisavó, e ela nasceu, por exemplo, no Brasil, Talano. Eles tiveram filhos, meu pai, meu avô e depois meu pai. Cada vez o ano de nascimento, o ano de casamento e o lugar de nascimento. Isso é muito importante para nós. Com isso, nós podemos fazer uma pequena análise prévia de se você tem, com base desses dados, direito à nacionalidade belga ou não. E se for o caso, então podemos já fazer uma lista de todos os documentos que vão ser necessários. Então, só nesse momento você vai pedir os documentos necessários. Devo contratar um despachante ou advogado? A resposta é depende. Na primeira fase, não. Na primeira fase, o que aconselhamos é nós entrar em contato com nossa time, nossa equipe aqui, enviando os documentos que você tem, que você tiver, sobre o ato de nascimento de você e todas as informações que você tem até o último belga nascido na Bélgica. Seja, por exemplo, a árvore genealógica ou
a certidão de nascimento dos seus pais. Baseado nisso, nós fizemos uma análise prévia e nós informamos os documentos necessários. Nesse caso, às vezes sim, é necessário recorrer aos serviços de um advogado ou de um despachante, porque a documentação pode ser pesada para achar. Uma dica para vocês: caso vocês vão ter uma criança, que sua mulher ou namorada está grávida, é muito importante vocês dois comparecerem no cartório para declarar o filho ou a filha. Isso é importante porque no direito belga é necessário o consentimento da mãe para falar que é meu pai. Só a mãe no direito belga sabe que é meu pai. Então, se os dois pais vão juntos para o cartório, é considerado que a mãe aceitou esse homem como pai. Existe algum requisito de serviço militar obrigatório para cidadãos belgas? A resposta é simples: não. Não existe. São os requisitos para cônjuges de cidadãos belgas obterem a cidadania? A única opção para cônjuges de cidadão belga obter a nacionalidade belga é morar na Bélgica uns anos. Na verdade, não tem mais a aquisição da nacionalidade belga por casamentos, só isso. Então tem que morar lá.